Meu nome é Fernanda Brenner, eu sou diretora artística do Pivô, uma associação cultural sem fins lucrativos, fundada em 2012 no Copan. Eu sou de São Paulo e o Pivô está em São Paulo. O Pivô, como instituição, tem um pensamento artístico envolvido em cada área do projeto, né? Ele foi pensado e ele é gerido por artistas, então eu acho que isso aqui não seria possível se eu tivesse algum dia na minha vida parado para fazer um business plan do que significa gerir um espaço desse tamanho, né? Então a gente, quando começou, foi em 2011 com uma exposição de 30 artistas jovens, super informal. E tudo que aconteceu no Pivô, assim, entre esse espaço ficou abandonado durante 20 anos, né? Então essa primeira exposição teve um pouco o objetivo de reativar e devolver esse espaço para a cidade. Mas tudo que aconteceu no sentido de construção do Pivô como instituição partiu de observar artistas, né? Então a gente colocou os artistas aqui dentro, eu inclusive comecei a trabalhar aqui como artista e fui meio deixando de lado o Pivô como uma plataforma artística para mudar para o lado da gestão. Mas tudo que a gente fez aqui sempre foi a partir de uma demanda dos artistas, né? Muito em conversa, de entender o que faltava, o que é espaço de ateliê, é um espaço de exposição, é residência, é troca, né? Então todos os programas do Pivô e todo o crescimento partiu muito desse diálogo constante com o artista. Então ele tem um tempo muito específico, no sentido de que hoje em dia, como pensamento de programação, o que a gente sempre tenta fazer é propor aos artistas que eles façam aqui uma coisa que eles muito dificilmente fariam em outros lugares, né? Eu considero a coisa mais difícil que você pode ter num projeto artístico é tempo, um espaço de qualidade, interlocução de qualidade, um orçamento decente, né? Isso aqui é tudo que a gente tenta prover, nem sempre a gente consegue, mas esse é um objetivo. Então o artista trabalhando aqui, a gente tenta que caia num ambiente que não seja só um lugar que ele traz um trabalho e instala, né? Então todos os projetos aqui têm uma natureza mais processual, tem uma reação ao contexto, não só arquitetônico como sociopolítico do Pivô, do centro de São Paulo, né? Apesar de ter uma programação não só local, ela é internacional e é intergeracional, sempre tem uma ideia de pensar um contexto e de reagir ao que está acontecendo nesse espaço que é muito específico. O Pivô, acho que a primeira coisa que é importante falar do Pivô é que a gente tenta um pouco ocupar um espaço que está entre a galeria comercial e a instituição pública, né, um museu ou uma instituição mais estabelecida praticamente, assim, né? Eu considero o Pivô uma instituição, que é uma coisa importante de falar, né? Não é. E como a instituição tem missão, eu acredito que a nossa missão seja justamente repensar o que significa um modelo institucional para esse contexto específico, né, que é artes visuais em São Paulo em 2015. Então todas as demandas e o que falta, o que é que precisa. Então a gente tenta justamente não só repensar isso em termos de programação, mas em termos de que tipo de suporte os artistas precisam, né? Então a gente trabalha sempre para os artistas em primeiro lugar, né? Então para tentar viabilizar projetos que não seriam possíveis numa galeria por conta de pressões variadas de mercado ou num espaço institucional mais estabelecido, que você tem uma série de burocracias para trabalhar. Enfim, aqui o que a gente tenta é justamente criar esse ambiente de trocas e de uma interlocução mais fluida, né, com os artistas. Então acho que a missão é um pouco essa, e tentar entender até onde, tentar justamente replicar a autonomia que os artistas têm em termos de pensamento para o público, né? Então a gente é um pouco esse elo entre a liberdade artística e sempre repensando como é que a gente representa isso para o público, né? Então é um ambiente muito diferente e que várias pessoas nunca visitaram, né? Assim, na Europa tem um monte, nos Estados Unidos também, mesmo na América Latina, mas em São Paulo ainda é uma coisa um pouco inédita, esse tipo de instituição, né? Que seria, sei lá, um Kunsthalle, um non-profit space, ou mesmo um programa de residências mais estabelecido. Aqui ainda é muito falho essa área, né, no Brasil, enfim. Então hoje em dia a gente tem 5 programas que tentam um pouco abarcar tudo que está presente num processo artístico, né, da ideia até o período visível de um trabalho que é a exposição. E, enfim, a gente tem um programa no Térreo, que é um programa de intervenções e instalações para jovens artistas com até 10 anos de carreira, que
que chama Hello Again. No andar do meio a gente tem o programa de exposições, que são 3 ou 4 exposições por ano, já para artistas em meio de carreira ou curadorias e coletivas. E lá em cima, onde são os estúdios, a gente tem um programa que chama Pivô Pesquisa, que é uma plataforma de pesquisa e geração de conteúdo em arte. Então é tudo que não é uma exposição acontece lá em cima. Então são residências, workshops, palestras, estúdios temporários. A gente também tem uma marcenaria e faz com que a gente seja autossuficiente em produção e montagem de exposições. Então, e além disso tem um outro programa que chama Pivô Recebe, que é que a gente abre um espaço para propostas que não são pensadas e produzidas pelo Pivô. Então a gente articula uma série de parcerias com galerias, com outras instituições, com artistas, com curadores, que tem um espaço para receber projetos externos, né? Então é assim que a gente articula. As galerias tiveram muito tempo focadas em trazer artistas jovens, artistas meio de carreira, internacionais, que as instituições ou não estão interessadas ou não têm fôlego para trazer. Então eu sempre via as galerias como aliados muito importantes. Então desde o começo a gente trabalhou em parceria com galerias. Eu tenho uma série de amigos galeristas que inclusive são muito importantes no diálogo do Pivô no pensamento de construção de cena, né? Então eu acho que a gente trabalha para a mesma coisa, tanto o Pivô como a galeria, como o museu. A gente quer que exista uma comunidade artística, uma cena cultural estabelecida no Brasil que é bom para todo mundo, né? Então eu acho que você precisa de todos esses agentes para ter um mercado de arte saudável, né? Curador, colecionador, o espaço sem fins lucrativos. Então ter galeristas no conselho é sempre bom, porque eu adoro ter uma perspectiva de mercado aqui dentro, né? Mas para a gente o que é importante é entender o que é inegociável, né? Até onde o mercado entra, né? Então a gente nunca, assim, todas as parcerias que a gente já fez com galerias, uma galeria nunca trouxe um artista e falou: vou fazer uma exposição desse artista. Sempre é a gente que busca o artista que está na galeria, e a galeria ajuda a viabilizar. Hoje em dia até menos, mas a gente ainda tem galerias muito envolvidas no processo por uma afinidade de pensamento, e acho que assim, não acredito que seja um conflito de interesse assim, nesse caso. O Pivô hoje em dia tem uma economia interna bem específica, assim, né? A gente tem o espaço cedido em comodato. Isso significa que a gente assumiu os custos fixos do espaço, mas não tem aluguel. Mas os custos fixos do espaço são bastante altos, né? Então, como a gente fez essa economia interna que faz com que os custos fixos do imóvel sejam gerados pelo Pivô e a gente capta para a programação. Então, a partir dessa economia faz com que o Pivô não feche, mas não significa que a gente vai ter programação, né? A programação depende quase que exclusivamente hoje em dia da Lei Rouanet. Então a gente tem um plano anual aprovado na Lei Rouanet e capta. Então a gente tem empresas, tem pessoas físicas que apoiam o Pivô com a Lei Rouanet. A gente tem um programa de sócios, né, de membros, que vai de doações de R$60 até R$10.000 por ano, com uma série de contrapartidas. É um programa, né, que chama Amigos do Pivô, que é super importante. A gente aluga o espaço bastante, assim, para evento, foto de moda, comercial. Isso é uma receita importante também do espaço. Os artistas no ateliê também contribuem um pouco com uma taxinha para ajudar com limpeza, internet, conta de luz. Então tudo isso é meio rateado no próprio espaço. A gente aluga alguns espaços físicos do Pivô, né? Tem uma sala alugada, tem um restaurante lá embaixo. Então hoje em dia o custo fixo do espaço é gerado no espaço. E a equipe também é paga pelo espaço. E a programação é Lei Rouanet, PROAC, e assim que funciona. Bom, a Lei Rouanet talvez seja o mecanismo mais usado de financiamento de cultura no Brasil, que é uma lei que o Ministério da Cultura autoriza projetos a buscarem empresas e pessoas físicas que redirecionam uma parte do imposto de renda para a cultura, né? Então, dependendo de 6% ou 10%, dependendo se é pessoa física ou empresa. O PROAC é do Estado, e o PROAC tem 2 tipos de PROAC, né? Tem o que é a isenção de ICMS e tem o PROAC que são os editais. Então a gente aplica para os editais. O ICMS a gente ainda não faz, mas é uma ideia de fazer o ano que vem. Que são basicamente as ferramentas de captação de recursos que tem no Brasil, assim, pelo menos as principais. Eu acho que São Paulo, como eu falei antes, tem... Para mim, a graça de trabalhar em São Paulo é que tem muita coisa por fazer ainda, né? Então, eu acho que qualquer iniciativa que tenha em arte é muito bem-vinda, no sentido de que a gente ainda precisa criar
essa cena independente ou autônoma, ou que palavra cair melhor aí. E tem, especialmente no centro de São Paulo, tem uma série de imóveis abandonados ou com aluguéis baratos que cada vez mais estão sendo ocupados por artistas, por coletivos, por jovens designers. Eu acho que esse momento é muito positivo no sentido de que eu acho que as pessoas vão dando exemplos de que dá para viabilizar. Talvez um espaço do tamanho do Pivô já é uma coisa bem mais específica, né? Então isso aqui é todo um contexto muito específico, mas espaços menores, tem uma série de exemplos, né? O Aurora, mesmo uma iniciativa como o Coletor, que vai pegando espaços e fazendo. Tem uma série de pessoas pensando que é possível repensar um modelo institucional, né? Artistas, ou aí uma galeria que mesmo sendo comercial tem já uma outra abordagem, já pensa de um outro jeito, né? Já vende trabalhos para reverter, é um espaço... Então está cheio de espaços híbridos e uma série de pessoas pensando modelos de gestão que eu acho que é um momento muito rico, assim, né? E é possível, é difícil, como qualquer coisa em cultura no Brasil. Eu acho que precisa de uma grande porcentagem de idealismo e dedicação, mas enfim, acho que as pessoas que trabalham com cultura meio que já vêm com isso no DNA, né? Então,